Três coisas que mudam tudo. Parte do sermão de James Smith, 1802 a 1862. Se você é um pecador não convertido, faça três coisas imediatamente. Creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se de todo o pecado que cometeu, busque o testemunho e o penhor do Espírito Santo em seu coração, para que a iniquidade não seja sua ruína. O que mais devo dizer? Se você é um cristão sincero, faça três coisas diariamente. Pesquise a palavra de Deus, esteja muito no trono de Deus e seja diligente na obra de Deus. Cristo esteve em três estados: glória antiga, profunda humilhação e dignidade merecida. Cristo ocupa três ofícios: um profeta para os ignorantes, um sacerdote para os culpados e um rei para os depravados. Três coisas nunca são satisfeitas: um cristão duvidoso, um homem que ama o dinheiro e o homem que busca prazer fora de Cristo. Três coisas provam que um homem é cristão: adorar a Deus em espírito e em verdade, regozijar-se em Cristo Jesus em qualquer situação e não ter confiança na carne. Três coisas fazem o inferno: a ira de Deus, as picadas de uma consciência culpada e o desespero final. Os pecadores perdidos são como Satanás em três coisas: sua natureza, seus amores e seu fim. Há três coisas que resistirão à prova de fogo: fé genuína, a palavra de Deus e um cristão verdadeiro. Há três coisas que não podem ser removidas: a Igreja de Deus, a aliança da graça e o reino que recebemos. Há três coisas que permanecerão: a casa construída sobre a rocha, o propósito de Deus e o reino do Messias. Há três coisas que devem cair: o orgulho dos homens, o reino do diabo e a causa do erro. Há três coisas que me deleitarão eternamente: ser cheio de santidade, ser empregado em louvar a Jeová e ter obtido uma vitória completa sobre todos os meus inimigos. Há três coisas que serão eternamente desfrutadas por mim: o amor de Deus, a presença de Jesus e a companhia dos santos. Há três coisas que nunca serão ouvidas por mim: Cristo me reprovando, Deus me deserdando e os demônios triunfando em minha destruição eterna. Há três coisas que compreendem tudo o que desejo: conhecer a Deus e glorificá-lo, ver Jesus e ser como Ele, e estar unido aos santos e ser eternamente feliz. Há três coisas que nunca vão me entristecer: que eu fui pobre neste mundo, que preguei o Evangelho completamente e que sou um com Jesus Cristo, levando seu vitupério. Sou herdeiro de três mundos: o natural, o espiritual e o eterno. Uma tríplice liberdade me é concedida: da lei de Deus, do reinado do pecado, para fazer uso e desfrutar do Senhor Jesus. Há três coisas que eu deveria muitas vezes pensar: o que eu fui, o que eu agora sou e o que eu devo ser. Há três coisas que não consigo entender: a natureza de Deus, a causa da minha eleição e como a divindade e a humanidade constituem uma pessoa. Há três coisas nas quais eu nunca confiaria: meu próprio coração, um braço de carne e minha memória traiçoeira. Satanás tem três coisas a esperar: ser decepcionado com sua presa, ser julgado pelos santos e ser eternamente punido por sua iniquidade. Satanás tenta me frustrar em três coisas: estragando meus confortos, dificultando minha utilidade e procurando devorar minha alma. Há três coisas que são buscadas por mim: conhecer mais do Senhor, viver em paz com todos os homens e santificação completa. Existem três coisas que me beneficiam: provação, aflição e oposição. Há três coisas que me prejudicam: a facilidade da carnalidade, a bajulação dos falsos mestres e a abundância de pão. Há três coisas que nunca serão conhecidas por mim: o olhar severo da justiça e ira divina, a maldição do santo Jeová e o poder da ira de Deus. Há três coisas que serão feitas por mim: Deus enxugará todas as lágrimas dos meus olhos, Deus removerá toda causa de dor
e tristeza da minha natureza, e o Cordeiro no meio do trono me satisfará eternamente. Há 3 coisas que me esperam: uma coroa de justiça, uma palma da vitória e um trono de glória. Há 3 coisas que estão preparadas para mim: uma fonte para me purificar, uma túnica para me adornar e uma mansão para me receber. Há 3 coisas que eu sei: que em minha carne não habita bem algum, que embora eu estivesse cego, agora vejo, e que preciso morrer. Há 3 coisas que eu não sei: o que está diante de mim, como Deus me proverá e o que eu serei. Há 3 coisas que são removidas de mim: o fardo do pecado, a ira de Deus e toda a condenação. Há 3 coisas que desejo: os melhores dons, um espírito contrito e humilde e ser cheio de toda a plenitude de Deus. Eu vejo 3 coisas como excelentes eminentemente: o temor do Senhor, um julgamento sólido e Cristo formado no coração como a esperança da glória. Terei passado por 3 mudanças importantes: uma na regeneração, quando passei da morte para a vida; uma na morte, quando minha alma será admitida no céu; e outra na ressurreição, quando meu corpo será ressuscitado poderoso, glorioso e imortal. No fim terei feito 3 aparições: uma vez a escuridão, como o diabo; depois salpicado, com natureza e graça; e depois totalmente puro, mais branco que a neve. No fim terei conversado com 3 classes distintas de seres: homens carnais, cristãos espirituais e o próprio Senhor. E terei andado de 3 maneiras: no amplo caminho da destruição, na estrada da santidade e em Jesus Cristo, o único caminho para o Pai. No fim terei passado por 3 portas: a porta da esperança, a porta do aprisco de Cristo e a porta da morte. Eu tenho recebido 3 leis: a lei da natureza, a lei moral de Deus e a lei do espírito da vida. Terei 3 pais: um pai humano, o diabo e o próprio Jeová. Eu estive e estarei em 3 personagens diferentes: um rebelde vil contra Deus, um pecador suplicante no escabelo da misericórdia e um filho justificado de Deus diante de seu trono. Tenho 3 grandes descansos: um quando o Espírito Santo libertou minha alma, outro quando a morte me libertar desse barro mortal, e outro quando Jesus for glorificado em seus santos. Terei ocupado 3 assentos peculiares: de um pecador por natureza, entre os redimidos da igreja pela graça, e o trono da glória por um privilégio soberano. Sou ofendido por 3 coisas: o diabo, o mundo e falsos mestres. Sou um homem livre de 3 cidades: o mundo atual, a igreja abaixo e a Jerusalém que está acima. Estou sujeito a uma santificação tríplice: pelo propósito do Pai, pelo sangue do Filho e pelas operações de purificação do Espírito Santo. Fui justificado 3 vezes: na ressurreição de Cristo, meu substituto, quando por fé recebi sua justiça e quando as boas obras justificaram minha fé diante do mundo. Fui condenado em 3 tribunais e, no entanto, justificado em todos eles: o tribunal da consciência, a igreja de Deus e o tribunal da justiça de Deus. Uso uma roupa tríplice: a justiça do Senhor Jesus, as graças do Espírito Santo e a humildade. Eu ocupo um cargo triplo: um profeta na igreja de Cristo, um sacerdote diante do altar e um rei ungido para reinar com Cristo. Sou formado por 3 homens: corrupção, o homem velho; graça, o novo homem; e o corpo, o homem exterior. Existem 3 coisas que permanecem comigo: fé, esperança e o amor. 3 coisas foram tiradas de mim: a orgulhosa noção de livre-arbítrio, vaidosa vanglória e inimizade a Deus. Há 3 coisas em que me glorio: a cruz de Cristo, meu conhecimento salvador de Deus e o Evangelho eterno. Há 3 coisas que eu não considero que vale a pena ter: uma forma de piedade sem poder, o nome de quem vive enquanto morto e a recomendação e aplauso dos inimigos de Cristo.
Há 3 coisas que desejo deixar com o Senhor: escolher minha sorte na vida, travar minhas batalhas e suprir todas as minhas necessidades. Há 3 coisas que são profundas demais para que eu saiba completamente: a depravação do meu coração, os artifícios de Satanás e a maneira de operar do Espírito. Há 3 coisas que muitas vezes são negligenciadas por mim: autoexame, leitura diligente da Bíblia e oração secreta. Há 3 coisas que são prescritas para mim: crer em Deus, amar os santos e observar as ordenanças do Senhor. Há 3 coisas que muitas vezes me dão nojo: as tentações de Satanás, o poderoso trabalho da descrença e a conduta de crentes nominais. Há 3 coisas que são boas para mim: me aproximar de Deus, ser afligido e cantar louvores ao Senhor. Eu odeio 3 coisas: a hipocrisia, a bajulação de amigos e o orgulho de quem se diz mestre. Há 3 coisas que me deleitam: que Jeová é meu Deus, o conforto que Ele me concede e as riquezas da glória que me são apresentadas. Há 3 coisas que muito me agradam: as doutrinas do Evangelho, o testemunho do Espírito e a luz do semblante de Deus. Há 3 coisas que admiro muito: a pessoa do Salvador, as promessas de Deus e os instrumentos que Ele emprega para realizar a sua obra. Há 3 coisas que estão na minha mão esquerda: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Há 3 coisas que estão na minha mão direita: Satanás para resistir a mim, o Senhor Jesus para me salvar e meu próprio coração se fixando nas coisas de cima. Há 3 coisas que estão diante de mim: morte, perfeita conformidade com Jesus e glória eterna. Há 3 coisas que estão atrás de mim: uma vida perversa, uma lei violada e o poço da destruição. Ainda há 3 coisas que tenho certeza: um caminho difícil, experiências de mudança e segurança finalmente. Há 3 coisas que pretendo diariamente: exaltar a Cristo, glorificar a Deus e levar os pecadores ao arrependimento. Há 3 coisas que eu ponho sob meus pés: preconceito infundado, distinções vãs e justiça própria. Há uma libertação tríplice que é efetuada para mim: do domínio do pecado, do mundo maligno atual e do meu destino merecido. Há 3 coisas que o Senhor observa e aprova em mim: a obra da fé soberana, o trabalho do amor e a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Há 3 coisas que me são prometidas: tribulação no mundo, força suficiente em Jesus e vida eterna no final do meu curso. Há 3 coisas que são especialmente necessárias para mim: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com meu Deus. Há 3 coisas que devem ser mantidas firmes por mim: a palavra da verdade, minha confiança em Deus e minha profissão do Evangelho. Há 3 coisas que devem ser renunciadas por mim: opiniões preconcebidas, sabedoria mundana e religião natural. Há 3 coisas que são motivo de alegria para mim: a conversão dos pecadores, que meu nome está escrito no céu, e a glória que me será dada na aparição de Jesus Cristo. Há 3 coisas que temo por mim: uma dura cerviz, um coração duro e um espírito presunçoso. No entanto, há 3 coisas que podem ser vistas em mim: a força de Cristo, a graça de Deus e a santidade do Espírito. Há 3 coisas que me caracterizam: fraqueza, pobreza e pecaminosidade. Existem 3 coisas que seriam muito úteis para mim: mais humildade, sabedoria espiritual e zelo iluminado. Existem 3 coisas que se manifestam em mim: a natureza do pecado, o poder da graça e a fidelidade de Deus. Existem 3 professores empregados para me instruir: o Espírito Santo, uma providência especial e a vara de Deus. Existem 3 livros que são muito úteis para mim: o livro da natureza, o livro das Sagradas Escrituras e o livro da minha própria experiência. Há 3 coisas que me faltam em mim: arrependimento perfeito, resignação total e amor fervoroso. Existem 3 coisas que são especialmente queridas para mim: a palavra de Deus, o trono da graça e as ordenanças da casa do Senhor. Há 3 coisas que me trazem grande consolo:
a fonte aberta do sangue de Cristo, as promessas de Deus e o convite gratuito do Salvador. Há 3 coisas que são uma provação dolorosa para mim: um temperamento irritável, uma língua irreverente e o amor próprio. Existem 3 coisas que me apoiam: o amor do Pai, a redenção do Filho e a obra do Espírito. Há 3 coisas que me sobrecarregam: um corpo de pecado e morte, um coração enganoso, a oposição que encontro dentro de mim. Existem 3 vidas que serão vividas por mim: uma vida temporal, uma vida espiritual e uma vida eterna. Existem 3 mortes que foram experimentadas por mim: uma morte no pecado, uma morte para pecado, uma morte para a lei de Deus. Existem 3 amigos que sempre estarão ao meu lado: uma consciência pacífica, a noiva de Jesus e o Cordeiro de Deus. Existem 3 inimigos que sempre se opõem a mim: o mundo, a carne e o diabo. Eu tenho certeza de 3 coisas: ódio pelo mundo, oposição pelos hipócritas e amor por crentes espirituais. Há 3 coisas que eu desejo tanto, mas que Deus nunca me concederá na terra: ser totalmente livre do pecado, carregar a cruz exatamente como Jesus e estar sempre alegre nele no mesmo nível. Há 3 coisas que eu temo: que eu me torne um pregador orgulhoso, que eu me torne um cristão morno e que eu caia nas mãos do homem. Há coisas que eu desaprovo: o enfraquecimento dos meus dons, a decadência das minhas graças e tornar-me inútil na vinha do Senhor. Há 3 coisas que desejo especialmente: mais comunhão com Deus, mais semelhança com o Senhor Jesus e mais utilidade para a sua igreja. Certa manhã, quando eu saía para caminhar nos campos, depois de implorar a Deus que me desse um assunto lucrativo para a meditação, de repente caí nessa linha de pensamento, que depois escrevi. James Smith, 1802 a 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional, sucinto, é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Tesouros de James Smith. Uma revisão. Às vezes é proveitoso olhar para trás e ver o que éramos e o que provavelmente seríamos, se o Senhor nos tivesse deixado em paz. Nem é menos proveitoso, às vezes, olhar ao redor e para dentro e refletir um pouco sobre o que o Senhor fez por nós. Também é muito agradável olhar para frente e antecipar o que seremos quando o Senhor tiver cumprido em nós todo o bom prazer de sua bondade e coroado sua obra de graça com glória. Que este seja então nosso emprego por alguns minutos e que o Espírito Santo torne nossas meditações benéficas. Faremos 3 perguntas. Primeiro, o que eu era por natureza? Este é um assunto sombrio, pois eu estava em um estado triste e havia adquirido um caráter triste. Meu coração estava terrivelmente depravado. Minha natureza estava totalmente caída. Tudo dentro estava espiritualmente morto e tudo fora era profano. A criatura foi amada e servida, e o Criador foi negligenciado e desprezado. O pecado era meu elemento. Satanás era meu mestre. O mundo era meu paraíso. Eu não tinha bons desejos, nenhuma aspiração sagrada, nenhuma qualidade redentora. Eu era um rebelde contra o governo de Deus e um traidor contra a coroa de Deus. Eu teria destruído Deus se pudesse e teria apagado seu nome da criação. A linguagem do meu coração e da minha vida era: nenhum Deus para mim. Meu coração estava cheio e inflamado de inimizade contra ele.
e às vezes eu poderia tê-lo amaldiçoado na sua cara. Eu odiava a sua lei, eu desprezava o seu evangelho, eu abominava o seu povo. Se eu pudesse, eu teria esmagado a sua causa. Que espantoso que o miserável desses tenha tido permissão para viver. Como é surpreendente que Deus não tenha me esmagado com seu poder e me sentenciado ao inferno. Mas, ó longanimidade, paciência e graça soberana de Deus, Ele me suportou. Ele me carregou com seus benefícios. Ele determinou me ganhar com seu amor. No entanto, pequei ainda mais e o provoquei com minha conduta ímpia. Ó, quão surpreendente eu ainda não esteja no inferno. Certamente há muitos já no inferno que nunca foram tão grandes pecadores quanto eu fui. Mas o Senhor é bom, pronto a perdoar e abundante em misericórdia para com todos aqueles que o invocam. Ele colocou um clamor em meu coração, Ele ouviu esse clamor e me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele revelou minha enorme maldade diante dos olhos da minha mente, o que me encheu de confusão, desânimo e vergonha. Ele me deitou no pó e pareceu me condenar ao desespero. Ele esmagou meu espírito orgulhoso, destruiu minha inimizade infernal contra ele e me derreteu em contrição com seu amor. Ele perdoou todas as minhas transgressões agravadas, ele falou paz à minha alma, ele me encheu de alegria e contentamento, ele me inflamou com o desejo de honrá-lo e glorificá-lo, e então me ordenou ir e contar aos pecadores ao redor que, querido Salvador, eu havia encontrado. O que eu sou pela graça, pois tudo o que eu sou agora, eu não era antes. Tudo o que é em qualquer sentido bom em mim deve ser atribuído à livre graça de Deus. Sim, como santo apóstolo, eu devo dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça, eu sou uma nova criatura, criado de novo em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus ordenou antes para que eu andasse nelas. Pela graça, eu sou perdoado, justificado e aceito por Deus. Pela graça, eu sou unido à pessoa de Cristo e constituído um co-herdeiro com Ele. Pela graça, eu sou filho de Deus, o templo do Espírito Santo e uma parte da compra do Salvador. A graça me chamou e a graça me fez disposto a obedecer ao chamado. A graça lavou meus pecados no sangue do Cordeiro e lavou minha pessoa na pia da palavra. Tudo o que foi feito dentro de mim, tudo o que foi conferido a mim e todo o bem que foi feito por mim deve ser rastreado até a graça livre e invencível de Deus. Quem pode dizer o que eu teria sido a essa altura se não fosse pela graça de Deus? Quem pode dizer onde eu estaria esta manhã se não fosse pela graça de Deus? Muito provavelmente eu estaria no inferno, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ó, que devedor à graça eu sou. Se alguém deve falar bem da graça, eu sou este homem. Se alguém deve magnificar a graça soberana, certamente eu deveria, pois à graça soberana de Deus eu devo tudo. Não sou agora o que já fui. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de graça para mim. Não sou agora o que logo serei. Por quê? Porque a graça é sempre coroada com glória. Terceiro, o que serei na glória? Talvez quanto menos eu disser sobre esse ponto melhor, pois quem pode dizer os que os redimidos serão? Mas isso sabemos, que quando Jesus vier, seremos como ele, pois o veremos como ele é. No entanto, isso é claro, que na glória estarei livre do pecado, do cuidado e da dor. Estarei livre do conflito interior, das dúvidas e dos medos que tantas vezes me afligem, e dos ataques de Satanás que perturbam minha paz e me impedem em meu caminho. Na glória não há escuridão ou melancolia, nem depressão ou tristeza, nem tristeza ou angústia, nem carências ou desejos, nem cansaço ou aflição, nem queixas ou gemidos. E lá verei Deus e o desfrutarei. Serei como Cristo e estarei com Ele, e glorificarei e honrarei meu Deus trino para sempre. Glória? O que é glória? Precisamos morrer para saber. E bendito seja Deus, quando morrermos, saberemos. Ausentes do corpo, estaremos presentes com o Senhor. Partindo dessas cenas de tristeza e sofrimento, estaremos com Cristo, o que é muito melhor.
Na glória, nosso conhecimento será perfeito, nossa educação será completada, nossa alegria será plena. Então veremos, ouviremos e saberemos tudo o que desejamos e desejamos aqui embaixo. E a carne e o pecado não mais controlarão os prazeres sagrados da alma. Como sou diferente agora do que eu era antes, e quão diferente eu serei no céu do que sou agora. Que mudança já foi efetuada, mas que mudança ainda me aguarda. Não sou mais inimigo de Deus, mas seu amigo. Não estou mais alienado de Deus, mas seu filho amado. Mas o que serei em breve? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Leitor, você consegue me acompanhar nessas observações? Você ainda está no estado de natureza ou é uma nova criatura pela graça? Você é o que sempre foi ou passou da morte para a vida? Se você não está na graça, você ainda está na natureza. E se estiver na natureza, você é inimigo de Deus. Se você não está na graça na terra, você nunca poderá estar na glória no céu. Esteja certo, então, de que você está liberto do poder das trevas e seja transladado para o reino do querido Filho de Deus. Uma meditação de aniversário. Quão grande tem sido a misericórdia do meu Deus para comigo, um verme pobre, inútil e mal merecedor. Eu traço sua bondade desde o meu nascimento até o momento presente. Eu nasci em uma terra de luz do Evangelho, quando eu poderia ter nascido na escuridão pagã. Fui instruído a ler a santa palavra de Deus, quando eu poderia ter sido deixado como os outros na ignorância da natureza. Fui preservado em Cristo Jesus durante os anos da minha falta de regeneração, quando muitos que nasceram na mesma época que eu foram mortos e consignados à sepultura. Fui chamado pela graça soberana de um Deus da aliança, quando corri às pressas para a destruição eterna. O Espírito Santo me ensinou sobre o meu estado pecaminoso, o valor da minha alma, a necessidade de um Salvador, o caminho de escape e a liberdade da salvação. Recebi um interesse salvador em Cristo, senti amor pelo seu querido nome e obtive conhecimento de sua obra salvadora. Fui guardado pelo seu grande poder em meio às tentações, perseguições e armadilhas, para publicar as boas novas da salvação. Fui enviado para proclamar aos pobres pecadores sobre o perigo em que estão, a gloriosa salvação da cruz e o amor sem limites de Jeová. Abençoado com muitos selos para meu ministério em diferentes partes da terra e com repetidos testemunhos do poder da palavra nos corações do povo de Deus. Fui preservado do meu coração depravado, dos vários erros que levam multidões ao erro e da oposição de todos os meus inimigos. Recebi toda a misericórdia temporal, privilégios do Evangelho e bênçãos prometidas. Passei por inúmeras provações, dificuldades e angústias, para a glória da graça de Jeová. Fui poupado apesar da minha dureza, rebelião e retrocessos, até completar mais de 40 anos. Compareço diante de Deus esta manhã, disposto de todo o coração a ser, a fazer e a sofrer tudo o que Ele achar apropriado para que eu possa ser guardado do pecado e de desonrar seu querido nome e evangelho. Quando reflito sobre o que eu era, quão circunstanciado e situado, e vejo a maneira como o Senhor me guiou, o que Ele fez por mim e o que Ele fez por mim, fico surpreso. Que eu apenas me sentisse humilde, grato e agradecido, pois desejo ser preenchido com amor a Deus, zelo por Deus e preocupação em glorificar a Deus. Quero ser inteiramente devotado a Ele, corpo, alma e espírito, para que tudo que eu tenha seja para Ele e não para outro. Quando considero minha frieza, descuido e ingratidão, não posso deixar de me perguntar por que o Senhor não me regenerou há muito tempo, mas bendito seja seu santo nome. A quem Ele ama uma vez, Ele nunca deixa, mas o ama até o fim. Ele não muda, portanto não sou consumido. Ó minha alma, proste-se diante do Senhor, diante do senso de suas múltiplas enfermidades e loucuras, e busca a graça de Jesus para viver santamente, retamente e útil neste presente mundo mau. Gracioso Senhor, concede ao teu servo
luz para ver a tua vontade, poder para fazer o teu prazer, amor para te seguir onde quer que vais e uma entrada abundante no reino eterno do meu Senhor e Salvador. Ó, dá-me um amor crescente pelas almas e crescimento na graça para que as minhas próprias preocupações pessoais não sejam negligenciadas. Ó, faz-me semelhante ao meu Salvador em espírito, temperamento e conduta. Veja, gracioso Deus, eu renovo neste meu aniversário, me rendo inteiramente a você para ser seu servo, para ser usado como você quiser e para ser levado para onde você quiser. Ó, conceda que eu possa servi-lo com o coração de um filho, a afeição de uma noiva e a submissão de um servo. Senhor, tome-me e permita-me lembrar para sempre que eu sou seu, que eu deixei a mim mesmo e a todas as minhas preocupações em suas mãos, e cuide de seus negócios. Ó, salva-me de toda armadilha, de todo inimigo e do meu eu miserável. Obtenha glória em mim, por mim e através de mim, pelo amor de Jesus Cristo. Amém. A família rica. Não há falta para aqueles que o temem. Salmo 34, 9. Não são verdadeiramente ricos aqueles que aparentam ser ricos ou que se gabam de ser ricos. O pecador perdido deve ser pobre. Ele não tem nenhum Deus para confortá-lo, nenhum Salvador para livrá-lo, nenhum guia para conduzi-lo, nenhum advogado para pleitear por ele, nenhuma paz interior para apoiá-lo, nenhum título para o céu para encorajá-lo. Ele é pobre, ele está em necessidade, ele precisará de confiança e conforto na morte, uma vestimenta nupcial na qual comparecer diante de Deus, e um lar confortável por toda a eternidade. Todo pecador perdido é de fato pobre. Seus recursos logo se esgotarão e ele se encontrará miserável e pobre e cego e nu. Ele pode ter a aparência de prosperidade, mas não a realidade. As verdadeiras riquezas pertencem a outra família. O povo do Senhor todo teme, isto é, eles temem ofendê-lo e desejam acima de tudo agradá-lo. E embora eles possam parecer pobres, eles são realmente ricos. Deus providenciou todas as coisas boas para eles e Ele dá todas as coisas boas a eles. Eles têm uma paz sólida que flui do conhecimento da aceitação de Deus por meio do sangue de Jesus. Eles têm uma esperança alegre que floresce com a imortalidade. Eles têm a certeza de uma força à altura do seu dia e da graça santificadora para fazer com que todos os seus problemas cooperem para o seu bem. Eles estão contentes com os sábios e santos desígnios de Deus e a piedade com contentamento é uma boa fortuna. Eles concordam com a vontade de Deus e muitas vezes ficam cheios de alegria que flui de sua presença. Eles obtêm vitória sobre as tentações que os enredam. Eles vivem acima do mundo, o que os seduziria e seduziria. Eles têm certeza de apoio na morte, eles aguardam ansiosamente uma ressurreição alegre, eles corretamente antecipam o céu como sua porção para sempre. Não há falta para eles, pois tudo o que realmente precisam está prometido, e cada promessa é confirmada pelo sangue de Jesus. Jeová é deles, junto com tudo que ele é e tem. O poder dele é o apoio deles. Sua sabedoria é o guia deles. Sua plenitude é a fortuna deles. A misericórdia dele é amiga deles. O amor dele é o céu deles. Felizes as pessoas que estão em tal caso. Todo o povo do Senhor está realmente neste caso e, portanto, todos eles são felizes. Pense em ter Deus Todo-Poderoso como seu amigo presente, constante e eterno. Pense em ter a riqueza da divindade para suprir e satisfazer você. E se você sinceramente teme a Deus, então esta é a realidade do seu caso. Nenhuma verdade é mais claramente revelada nas Escrituras. Nenhum assunto é mais rico em consolação. A força pode se esgotar, a saúde pode declinar, a coragem pode falhar, as riquezas podem fugir, os amigos podem abandonar, os inimigos podem aumentar, todas as circunstâncias podem mudar para pior, mas aqueles que buscam o Senhor não faltarão bem algum.
doce promessa de um Deus fiel. Aqui, peregrino, está seu cajado. Pegue-o e viaje para casa. Aqui, santo, está seu cordial. Beba e esqueça sua miséria. Aqui, crente, está sua fortuna. Pegue-a e viva com ela enquanto você mora aqui embaixo. Aqui, alma medrosa, está seu antídoto. Use-o para dissipar seus medos e alegrar seu coração fraco. Os leões novos podem ter falta de comida e passar fome, mas não há falta para aqueles que o temem. Aqui está a riqueza. Aqui está o conforto. Aqui está tudo o que podemos precisar para a vida ou a morte, para o tempo ou para a eternidade. James Smith, 1802 a 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a Capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Quem foi James Smith? James Smith nasceu em 1802 e faleceu em 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a Capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim?
Meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vou cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito.